E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Então aí para mais uma aula, dando continuidade agora à aula de número 47, né? A parte 2, já vimos uma parte, agora vamos ver a segunda parte de um conteúdo já iniciado, equilíbrio, né? Então, vamos lá começar nossa aula de hoje? Falamos de equilíbrio na aula anterior, aula 46, agora na aula 47 nós vamos falar da parte 2 do no caso, né, da estática dos sólidos. O que é isso? Manter parado. E para ter estática tem que ter equilíbrio, né? Então aqui falar um pouquinho de momento, né? Quando se fala de momento, vocês vão ver que está relacionado a alguma forma de um corpo girar. Então vocês vão ver isso. Também chamamos de torque. E equilíbrio de um corpo extenso, o que é isso? Você pegar um objeto, eu acho que vocês já viram, né, que às vezes você tem ali um objeto, você quer equilibrá-lo. Uma barra, um garfo, uma colher, aí você quer colocar ali, pega um lápis, coloca ali a colher, você vai equilibrar. Então você vai ter que ver mais ou menos aonde está com maior quantidade de massa, em qual ponto você vai apoiar, então é mais ou menos isso que a gente vai ver aqui, beleza? Vamos lá, continuando. Então falando aí das habilidades, né? Executar, né, operações com vetores. Lógico, os vetores aqui são essenciais. Estudar os movimentos e as formas, estabelecendo assim conexão, né, entre esses conteúdos que nós já vimos até anteriormente. O que eu falei para vocês? O momento de uma força é também chamado de torque, tem um torquímetro. Então você está vendo aí uma chave. Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Vocês estão vendo aí uma chave, geralmente tem chave de boca ali, você coloca, né, uma L. Ou você tem uma chave com catraca, né, que você volta, ela... Você tem duas opções. Para apertar, se você estiver apertando, você vai voltar ela vai fazer um barulhinho, só que ela está solta. E por outro lado, ela engata. Então você tem as duas opções. E o torquímetro é uma chave que ela não vai deixar você danificar algumas peças. Por quê? Você coloca um limite de torque máximo para cada peça, para cada polca, aonde você vai fazer, principalmente quando mexe com motores que são ali sensíveis, que você não pode forçar demais. Chegou no limite, ele solta, então você não vai estragar aquela peça, beleza? Então vamos lá. Então aí no slide você está vendo uma chave de roda, né? Quando vamos trocar um pneu, precisamos primeiro soltar os parafusos que prendem a roda do carro. Para isso usamos uma chave de roda, lógico. E aí também saber aonde apoiar, colocar da forma correta. Então, pessoal, quem já viu aí, às vezes quando você acaba apertando demais uma polca, uma porca, né, como o pessoal fala, você não vai conseguir tirar. Então você acaba fazendo o quê? Até usando um braço de força, né? Coloca a chave, aumenta com um cano de ferro ali, ou você coloca a chave numa posição que você consiga subir um pouco e pressionar, porque senão você não consegue, tão apertado que está. Então aí você tem que saber utilizar da forma correta. Vimos na aula anterior exatamente como você faz isso, né? Se você tem um objeto aqui, ou dessa forma, você tem que aplicar força exatamente no ângulo de 90 graus, como se fosse a normal. Então aqui é a maior força possível que você vai ter, certo? Continuando, vamos lá. Então aí, olha só agora no caso, né, de uma máquina bem pesada, né? Então aí, a grandeza física que mede a capacidade de uma força de provocar, olha o que eu falei, rotação. Então, uma força relacionada com o giro, né? Sobre um corpo rígido é denominada momento. Então, quando fala aí torque ou momento, os dois são utilizados. Que é o torque da força, né? Então, se você, por acaso, ouvir esse nome momento ou torque, você já sabe que isso vai estar relacionado com uma força que vai provocar um giro. Bom, o momento de uma força é a relação que existe entre a força F, utilizada na rotação da barra, e a distância ΔD. Onde esta força é aplicada na barra, né, braço, né, até o ponto. Então, olha o que você faz. Se você imaginar que isso aqui é lá a porca que você está tentando girar, você tem que aplicar força exatamente
na perpendicular, olha só, uma força perpendicular fazendo um ângulo de 90 graus. Aí você pensa, não sei se vocês já viram aí, por acaso, alguma vez alguém trocando aqueles pneus de carreta. Você não vai conseguir chegar com uma chave pequena e tirar mais de jeito nenhum, porque é um equipamento muito pesado, muito grande. Então você faz o quê? Coloca um braço de força, alonga muito mais essa chave e alguns chegam até a ficar pendurados ali para conseguir tirar aquelas focas. Então, o que? Elas são travadas de uma forma muito forte para que não se soltem, né? Porque é um equipamento muito grande. Uma carreta é toneladas, então os pneus são muito grandes, pesados, as porcas são grandes e a questão de acochar bem acochado mesmo para que ela não solte, né? Então você vai ver aí que se você souber aplicar de uma forma correta e usar um braço de força, você consegue. Vamos lá? Então como que você faz isso? Exatamente pensando em aumentar essa distância. Se você aumentar um pouco mais esse braço, quanto mais você aumentar, maior vai ser o momento, né? O momento vai ter uma força, a mesma força, só que com um braço maior você vai ter um momento maior. Você vai ter um giro com maior força, né? Mas utilizando a mesma força que você fez, só aumentando o braço de aplicação, onde você vai estar aplicando aí esta mesma força que você está fazendo aqui, ó, a mesma. Só que o momento vai ser maior. Momento. M é igual a F vezes delta D. Então, se você simplesmente multiplicar a força pela variação da distância, aqui no caso, você vai ter o deslocamento, né? Então, você vai ter uma distância reta, né? Que é um braço, geralmente você vai ter, ele vai considerar a distância direto, não vai fazer curva como foi falado. Então, ΔD aqui é o comprimento do braço. Então, o deslocamento do ponto de giro, o que seria isso? Esse ponto de giro é como se você tivesse o objeto que vai girar, colocasse aqui ao redor uma chave, né? E essa chave aqui, quanto maior esse braço, melhor vai ser para você fazer esse momento, né? A aplicação do momento. Então, lembra, quanto maior o ΔD, melhor para você. Então, ele é do ponto até a aplicação da força, tá? Aonde você aplica a força até aonde vai ter esse giro. Note que quanto maior o comprimento do braço, maior o momento para uma mesma força. Isso aqui é lógico, né? Se aqui é uma multiplicação, o que você vai ter? Na multiplicação, você tem, quanto maior for a força, maior o momento. Quanto maior o braço de força, maior o momento, porque é uma multiplicação. Lembrando do triângulozinho lá que nós sempre utilizamos, né? Coloca o M em cima, que está de um lado, o F e o ΔD. Então, tá aqui, ó. Momento é força vezes ΔD, ou F é igual a M dividido por ΔD, ou ΔD é igual a M dividido por F. Você vai ter aí as relações. Então, se você analisar, é bem tranquilo. Um exemplo. Suponha que para fechar, né, uma porta de 0,8 metros, significa o quê? 80 centímetros de largura, uma pessoa aplica perpendicularmente a ela uma força de 3 newtons. Então, olha só, está tudo representado aqui na figura. Como mostra a figura abaixo. Determine o momento dessa força, em relação ao eixo. Qual é esse eixo? É a dobradiça. Se você pensar, está bem aqui a dobradiça. Que estuda o movimento com suas causas. Então, olha só. O que acontece? Você vai anotar os dados, né? Então, vamos lá. 0,8 metros e 3 newtons é só isso que eu preciso. Então, como é que calcula momento? Momento é igual a F vezes ΔD. Nesse caso aqui, o M maiúsculo vai representar momento. Simplesmente multiplicando a força de 3 newtons por 0,8, por que eu posso? Porque aqui está em newtons e aqui está em metros. Então, o momento é newtons por metro. Ótimo, porque newtons tem quilograma,
tem metros e tem segundos. Então, não pode ter aí outra unidade, por exemplo, centímetros, que não daria para fazer. Se está em newtons, você obrigatoriamente tem que fazer essa transformação. Então, aí você vai ter 2,4 newtons por metro. Então, é uma questão bem tranquila, bem light e bem fácil de chegar na resposta. Então, pessoal, lembrando sempre, toda vez que vocês forem fazer uma atividade, se tiver em newtons, se tiver em joules, ou joules, né? Se tiver em outras unidades que nós vamos ver para frente, você tem que transformar nas unidades do Sistema Internacional. Quais são as unidades do Sistema Internacional que nós mais utilizamos no primeiro ano? É exatamente massa, quilograma, distância, metros e tempo em segundos. No segundo ano, nós vamos usar a temperatura, né, que no caso vai ser a Kelvin, né? Geralmente usamos a Celsius, mas lá no Sistema Internacional é Kelvin. E outras lá para frente. Mas coloque isso na cabeça. Estou fazendo exercício. O exercício pode ser o mais fácil do mundo. Mas se você pegasse ali 3 e multiplicasse por 80, você estaria errando a questão. Por quê? 3 vezes 80, 240. Ótimo, você fez uma conta, acertou a conta. Mas você errou a pergunta, porque o momento ele é dado em newtons por metro. Então, se você transformar, você chega na resposta correta. Sempre analise o que você está fazendo. Se aparecer o newton, todas as outras têm que estar em metros, quilogramas e segundos, certo? Então, vamos lá, continuando. Aí uma questão bem simples, bem direta. Desculpa, apenas uma multiplicação bem rápida. Bom, então aqui no exemplo 2, analisa as informações a respeito do momento de uma força. Ele tem 3 afirmativas e uma delas vai estar, ou mais de uma, né, vai estar correta. Vamos analisar. O torque é uma grandeza escalar relacionada com a rotação de um sistema. 2. A força necessária para trocar o pneu de um carro, de um automóvel, né, é maior quando usamos uma chave de roda menor. Então, analisa, né? A força que você vai exercer vai ser maior quando a chave é menor, você vai precisar de mais força. E a terceira diz que a única condição de equilíbrio existente está relacionada com a rotação de um sistema. Sendo assim, se a soma de todos os torques que atuam em um sistema for nula, haverá equilíbrio. Então, está dizendo que é a única, né? Então, essa palavra única ela é muito perigosa quando você está relacionando isso aí. Analisando a sua questão, tem que relacionar com todos os quesitos que vão deixar um corpo em equilíbrio. Então, não é só porque um corpo não está girando que ele está em equilíbrio. Tem que ver se ele tem algum tipo de movimento fora a rotação. Então, dentre essas, né, nós temos aí que com certeza você vai usar muito mais força, não é que você vai ter uma força maior na aplicação, mas você realmente vai usar muito mais força para trocar essa roda por o braço de força ser menor, que é a chave, né? Então, resposta correta, letra D. Então, passando para frente aí. Equilíbrio de um corpo extenso. Dizemos que um corpo está em equilíbrio se, olha só, a soma das forças que atuam no corpo for nula, o que garante o equilíbrio de translação. Só que olha o que está dizendo, a soma das forças, não é unicamente, né? Lá fala única, né? Na questão anterior. Então, olha só, se todas as forças aplicadas no braço de força, ele está equilibrado, então você vai ter aí, então a soma das intensidades dos momentos das forças aplicadas ao corpo em relação a qualquer ponto for nula, o que garante o equilíbrio de rotação. Olha o que está escrito, equilíbrio de rotação. Quando você fala apenas equilíbrio, o que é equilíbrio? É realmente o corpo está parado. Se ele não está parado, ele não está em equilíbrio, só que existe equilíbrio de movimento retilíneo, equilíbrio de rotação e outros mais. Se você fosse pensar aí, a Terra, por exemplo, se a Terra não girasse, você vê sempre a mesma face da Lua, né? Tem a face, uma parte da Lua que você não vê que sempre está escura. Por quê?
somente um lado da Lua você consegue ver. Então a Lua gira ao redor da Terra, mas não tem rotação. Ela translada, mas não rota, não rota, né? Não rotaciona. Então, se a Terra parasse de girar, ela estaria em equilíbrio em relação à rotação, mas a translação continuaria em movimento. Por isso que eu falo que às vezes você tem que ter muito cuidado de que forma está colocado ali a questão para você. Quando fala a única, significa que se aquilo ali acontecer, vai acontecer o que você está dizendo, que é o equilíbrio. E não é dessa forma, não é a única para o equilíbrio. Agora, se falasse equilíbrio de rotação, aí beleza, tá? Então, continuando. Vamos lá. Então, lembra, se todas as forças que atuam for nula, no braço de força, haverá um equilíbrio de rotação. Certo? Então, olha só. A soma nesse símbolo aqui é somatório, tá? Tem até no Windows lá, você consegue achar isso aqui no Excel. Quem usa Excel aí, uma planilhazinha, você vai ver que isso é o símbolo de somatório. Então, o somatório de todos os momentos vai ser igual a zero, né? Porque se todas as forças se anulam, e eu sei que o momento é força vezes ΔD, se um desses aqui for zero, o resultado final é zero. O momento tem que ser zero. Se a força é zero, a força resultante, tá? Força resultante é zero, então aqui vai ser zero. Nas balanças, a medida da massa do corpo é obtida por meio do equilíbrio de dois corpos extensos. Então, olha só, a balança de braços, né? Quando você tem aí dois pratinhos. Nesse caso aqui, é uma balança só que aqui dentro você vai ter, dentro do equipamento você vai ter algumas molas, né? Então, ela vai comprimir essa mola e vai girar esse ponteiro e vai te dar quantas gramas. Só que a maioria delas hoje, né, que você visualiza por aí, com certeza é as balanças digitais, né? Então, nas balanças, a medida da massa do corpo é obtida por meio do equilíbrio de um corpo extenso. Então, olha só, aqui sim, aqui você tem dois. Só que o que acontece? Nessa daqui você não tem que ter um corpo de um peso. Vamos dizer, o pessoal sempre fala, né? Um pezinho ali de 1 quilo, 1 quilograma, 100 gramas, 300, 500 gramas. Por quê? Você tem que adicionar um objeto aqui e deixar. Aqui você vai conhecer, por exemplo, 1 quilograma. Você vai vender aí, sei lá, arroz. Então, aqui do outro lado, você vai colocar 1 quilograma também. Então, quando essa balança se equilibrar, você pode até notar aqui que tem aqui, ó, bem aqui tem que estar alinhado. Desculpa. Então, pessoal, olha só. Essas balanças aí, o que acontece? Você bota aqui, de um lado, né, aqueles pezinhos, as pessoas tinham, né? Então, ela colocava lá, por exemplo, que era 1 quilograma. Coloca 1 quilograma aqui, um metal, e do outro lado ela vai adicionando. Por exemplo, o arroz, vai colocando. Quando chega em 1 quilograma, o que acontece? A balança nivela e ela se equilibra. Os dois lados ficam da mesma altura. Então, você vê ali que aquele ponteirinho, né, que fica ali na balança, vai ficar bem alinhado com a parte lá que tem bem certinho. Então, alinhou ali, você tem a massa que você deseja. Lógico que esses pezinhos, né, tem que ser exatamente perfeito, porque se a pessoa quisesse, por exemplo, né, levar vantagem, ela poderia utilizar pesos menores que 1 quilograma, por exemplo, tendo aí 990 gramas. A cada 1 quilo ele ganha 10 gramas. Então, isso aí, a longo prazo, ele acaba tendo um lucro em cima, né? Lógico que é totalmente errado, por quê? E principalmente hoje nós temos todas as balanças digitais, né? Nós não precisamos utilizar isso. Mas se por acaso acontecer, né? Vai que tem que usar. Aí a pessoa consegue. Vamos lá? Então, continuando aí. Então, esse aí é um braço. Mas você, mas esse aqui é um exemplo que não usa mais. Não tem problema. Olha aqui, ó, gangorra. Em uma gangorra, balanço, né? Instalada em um parque, o equilíbrio é dado pelos corpos que estão em lados diferentes, lógico, do ponto de equilíbrio, né? Então, pensa o seguinte, aonde é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é na madeira.
Você pode visualizar muito bem que aqui é uma criança pequena e aqui uma criança um pouco maior. Então, a massa dessa criança maior tem que equilibrar. Mas como que vai equilibrar? Se a massa é diferente, a força aplicada é, professor, mas que força? Aqui eu tenho uma força, chamada de força, deixa eu só apagar aqui. Aqui eu tenho uma força chamada de força peso, ó, vou colocar peso da menina, né? E aqui eu vou colocar o peso do menino. Então, se você pensar, opa, aqui, peso do menino minúsculo, pronto. Ela é maiúscula, peso da menina e peso do menino. Aí você tem que analisar outra situação. A tábua também tem massa. Só que o ponto da tábua, a massa dela é como se ela se concentrasse mais no ponto médio. Então, tem que pegar aqui, ó, mais ou menos o ponto médio da tábua. Então, aqui é o ponto médio. O que acontece? Aqui é o peso da tábua. Então, aí eu vou ter 3 pesos. Aí você pensa, mas como assim? Pessoal, se eu tenho massa e eu sento ali na gangorra, na tábua, o que acontece? O meu peso vai apontar para baixo. O peso do menino menor vai apontar para baixo. E também a tábua, porque a tábua ela tem um certo peso, somente a tábua já tem um certo peso. Então você tem que considerar também a tábua. Lógico que na maioria das gangorras já é fixo, né? Você não consegue deslocar. Mas se você pega simplesmente aí um tronco ou um local que tem uma perna manca lá que esteja um pouco elevado e uma tábua, o que você faz? Coloca a tábua e vai equilibrando. Você vai medindo aos poucos se vai ter equilíbrio. Você vai colocando, tira os pés e vai chegar a um ponto que vai equilibrar aqueles dois. Se as massas são diferentes, o peso, né, vai ser diferente. O que é o peso? O peso é a força. A força que está atuando. O que você vai ter que mudar? O tamanho do braço. Cada lado você vai ter que deslocar. É como se você fosse equilibrar, por exemplo, o martelo. Você não vai conseguir equilibrar o martelo colocando o martelo bem no meio do cabo. Não dá. Você vai ter que puxar mais para próximo da massa do martelo, que fala mesmo que é o metal. Aí você vai conseguir equilibrar, certo? Vamos continuar lá. Então lembra, sempre tem o peso da pessoa, o peso da tábua. Tem que analisar sempre desta forma. Um exemplo. Um acrobata de 65 kg se encontra em um trampolim uniforme de 1,2 metros. Então, olha só. Tá aí. Ele se encontra, 65 kg, se encontra em um trampolim uniforme de 1,2 metros. A massa do trampolim é 10 kg, ó, a massa do trampolim apenas. A distância entre a base e o acrobata é 1 metro. Beleza? Entre a base e o acrobata. Ele não está necessariamente na pontinha, né? Sobra um pouquinho. Uma outra pessoa puxa uma corda presa a outra extremidade do trampolim, que está a 10 centímetros da base. Qual a força que ele tem de fazer para que o sistema esteja em equilíbrio? Então, vamos ver aqui o exemplo. Está aqui, ó. Pensa aí, uma pessoa, esse aqui 65 kg, lembra? Só a trampolim já tem 10. Então, pensa aí, ó, só o trampolim tem 10. A tábua 1,2 m e a massa dele 65. Então, analisando aqui, ó, o que eu vou ter? Uma força puxando para baixo, a força da pessoa, para equilibrar esse trampolim, né? E ele pergunta exatamente isso. Qual a força que ele tem de fazer para o sistema ficar em equilíbrio? Qual é o valor desta força aqui, ó? Mas, para isso, eu vou ter que fazer o quê? O ponto de apoio é apenas de 10 centímetros. Esse apoio que a tábua está em um objeto aí, pode ser uma perna manca, que esteja equilibrando. A pessoa tem o peso do acrobata, né, que nós já conhecemos, que é massa vezes a gravidade. Aqui a distância que ele está do ponto de apoio, então significa o quê? Se aqui eu tenho 10 centímetros, eu vou ter quanto lá do outro lado? Com certeza 10 centímetros. Então, se essa parte é 10, aqui vai sobrar 10 também, porque ele está a 1 metro do ponto de apoio.
Aonde é meu ponto de apoio? Exatamente onde a tábua está apoiando aqui, ó. Exatamente é meu ponto de apoio. Então, vamos lá. A pessoa puxa uma corda, 10 centímetros, o acrobata está a 1 metro de distância e tem o peso do trampolim, que eu falei para vocês que sempre é no meio do trampolim. O peso do trampolim, a força que a pessoa está fazendo com a corda e o peso do acrobata. Então, são 3 forças sendo exercidas. Então, aí, se a tábua tem 1 metro certo? 1,20 m, então ela vai ter 60 centímetros até a metade, 0,6 metros. Vamos lá, massa do trampolim, 10 kg, massa do acrobata, 65. Trampolim 100 newtons e a massa do acrobata, 650 newtons, 65 kg e vezes 10, 650. Então, toda vez que for utilizar, geralmente, se não for para usar 10, vai ser dito. Por quê? Num cálculo 9,8, ele dá um pouquinho de trabalho, então só é uma aproximação. Então, ele vai sempre te dizer qual é o resultado aproximado da força, certo? Então, aqui nós vamos utilizar 10, porque geralmente a gente arredonda para 10, mas sabe que é 9,8 e algumas frações, né? Então, vamos lá. Então, continuando. Aqui somente o peso, muito fácil de fazer, multiplicar por 10, né? 100 newtons do trampolim, 650 do acrobata. Então, 10 centímetros é igual a 0,1 metro. O que é esse 10 centímetros? Está aqui, ó. Opa, Ctrl C, aqui, ó. Esse 10 centímetros. Então, continuando. A somatória dos momentos vai ser quem? Do acrobata, do trampolim e da força exercida pela pessoa que está lá embaixo. Se eu estou falando que isso aí é zero, o que isso significa, gente? Ele está falando que para que haja equilíbrio, necessariamente quando tem esse trampolim lá, o que acontece? Está aqui, ó. Para que esteja igual a zero todos os momentos, esse trampolim não pode nem descer e nem subir. Ele não pode fazer isso. Porque se ele mexer, ele não está em equilíbrio. Então, se eu falar que está em equilíbrio, todas as forças que estão atuando, todos os momentos vão ser igual a zero. Por isso que a gente fala, ó, lembra, se somar tudo e dar zero, está em equilíbrio, não está girando, certo? Vamos continuar lá. Então, por isso que fala que a soma de todos os momentos é zero. Então, olha só, força FP vezes D, a do acrobata e do trampolim. Qual é esse FP? É a força da pessoa, porque você vai dizer, como assim, professor? Se eu tenho um ponto aqui, ó, o que acontece? Essa força está equilibrando o peso do trampolim mais o peso do acrobata. Então, isso significa o quê? Olha só, se eu puxo de um lado, se desse lado daqui, né? Vamos dizer, o lado menor, eu estou puxando, o que acontece? Esse lado aqui vai segurar tanto o peso da tábua aqui, sozinha ela já desceria, mais o peso do carinha que é o acrobata lá. Então, o que acontece? Essa força para baixo, ela tem que ser igual a quem? A duas forças. A massa do trampolim mais a massa do acrobata, tá? Então, vamos voltar lá. Dizer, mas tudo é igual a zero. Mas entenda uma coisa, para ser zero, a força da pessoa tem que ser igual ao peso do trampolim mais o peso do acrobata, tá? Então, olha só. Força da pessoa igual ao peso do trampolim pela distância que ele está até o ponto de apoio e o peso do acrobata e do trampolim tem que estar aqui. Tomar cuidado com as distâncias. Olha só o que vai acontecer aqui, porque as distâncias, se você não prestar atenção, você acaba usando a distância errada. Olha só. Primeiro, a força P é 0,1, porque é 10 centímetros do ponto de apoio. Tá aqui, ó. Força da pessoa. 650 newtons é o peso do acrobata. Ele está onde? Ele está a 1 metro. 1 metro do ponto de apoio. Tá aqui o ponto de apoio. 1 metro. O peso do trampolim, tá aqui, ó, peso do trampolim, vezes 0,6. Aí você vai pensar, por quê, né? Porque o ponto de apoio, exatamente, o apoio aqui, ó, da distância que está sendo aplicado esta
força para equilibrar. Então, a tábua aí, ela está exatamente a 0,6 do ponto que está sendo puxado, né? O peso aí dessa tábua. Então, vamos lá. Por isso que tem que tomar cuidado com todas esses valores, né? Então, força aplicada, 0,1 em relação ao ponto de apoio. Peso do acrobata, 650, e a distância que ele está até o ponto de apoio, 1 metro. E a questão da tábua, né? Ela vai estar 0,6 em relação à força. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho 650 mais 60, por quê? 650 vezes 1, 650. 100 vezes 0,6 passa duas casas, 2 vírgulas para frente, vai ficar 60. E divide por 0,1. Somando os dois, 710, dividido por 0,1. Portanto, a força-peso é igual a 7.100 newtons. Então, a força-peso, não, desculpa, a força da pessoa que está equilibrando o peso do acrobata e da tábua. Então, olha só, essa força-peso aqui, força da pessoa, equilibra a força-peso da tábua e a força-peso do acrobata. Força da pessoa, FP, é a força que a pessoa tem que exercer. Então, aí é uma questão bem, se for analisar assim, detalhada, né? Se depois que você anota todos os dados na figura, você consegue chegar na resposta tranquilamente. Então, vamos para frente. Bom, no dia a dia, essencialmente, tudo está parado diante dos olhos, né? Apresenta equilíbrio estático. Então, olha só, no dia a dia, essencialmente, tudo que está parado diante dos olhos apresenta equilíbrio estático, como, por exemplo, uma cadeira, um livro. Se alguma força atuar em cima desses elementos, de maneira que se anulem, né, a força resultante será nula. Como foi falado, qualquer objeto que está parado, a força resultante no corpo é nula. Agora um exemplo diferente aqui, ó. Na figura abaixo, um menino com massa de 30 kg, então anota aí, 30 kg, encontra-se em repouso a 2 metros da extremidade A. Então, olha só, 2 metros daqui. De uma tábua de massa 10 kg. Considere G igual a 10 metros por segundo e calcule as forças de apoio exercidas pelos pontos A e B. Então, olha só, tem a força sendo exercida. Só que você tem que analisar o seguinte. Cada ponto está exercendo uma força. Mas elas são diferentes? Com certeza, porque o menino está mais próximo de B do que de A. Mas vamos lá. Para calcular esta força, usamos o seguinte procedimento. Escolhemos um dos pontos, A ou B, calculamos o momento em função deste ponto escolhido. Então, vamos lá. Olha aí, massa do menino tem que estar aqui, né? Que já foi falado, 30 kg, e a massa da tábua, 10. Escolhendo o ponto B, temos que o somatório dos momentos é 0. Por quê? Ele está parado, né? Ele não está girando. Então, o momento do menino, que é aqui, ó, certo? Em relação ao menino. Momento da tábua, que aí a massa da tábua vai influenciar. E o momento do apoio em A. Então, eu tenho aí essas situações que não pode girar, né? Então, vamos ver. Momento é força vezes a distância. Então, o peso do menino, fácil, né? 30, que é 30 vezes 10, 300 newtons. E a massa da tábua, 100 newtons, nós fizemos na anterior. Isso aí, ó, bem direto. Massa, analisou tudo. Agora, vamos fazer o seguinte. O momento do menino, da tábua e do apoio é 0. Isso significa aqui os dados, né? Então, olha só. Só voltar aqui para ficar. O menino está a 2 metros de A. Se a tábua tem 3 metros, ele está a 1 metro de B, certo? Então, olha só. Menino, massa do menino, está aqui. Peso, está a 1 metro de B.
Tá vendo aí, ó? Exatamente é 1 metro de B. O peso da tábua é 100 newtons. Lembrando que o peso da tábua se concentra no ponto médio, lógico, né? Sempre no meio da tábua. Então, 1,5 metro para cada lado. Eu tenho uma força de apoio em A, lógico que eu tenho que ter essa força de apoio em A, e tem que ter uma força de apoio em B, né? Então, pensa aí, ó. 300 é o peso do menino vezes o metro. Por quê? Ele está a 1 metro de B. Lembra que a gente escolheu B? Então, está a 1 metro de B. Vezes 1,5, não é? Menos a força de apoio. O que que acontece? A força de apoio em A vezes 3 tem que ser igual a 0. Então, se você considerar, por quê? Se eu estou considerando B, de B até A eu tenho 3 metros. Então, olha só, 3 metros, certo? A tábua está a 1,5 metro, exatamente aqui, ó, a 1,5 metro. Tanto de A quanto de B, o meio dela está a 1,5 metro. Então, eu tenho a massa do menino vezes a distância, a massa da tábua vezes 1,5, porque é o ponto de apoio até o B, né? E a força de apoio em A, né? 3 metros. Então, o que que acontece? 300 vezes 1, 300. 100 vezes 1,5, 150. Menos a força de apoio em A vezes 3 tem que ser igual a 0. Portanto, nós temos 450 menos força de apoio vezes 3. O que que acontece? O que está subtraindo passa somando, né? Já ficaria positivo. Passa a dividir no 3. E eu acho que força de apoio em A, 150 newtons. Então, chegamos aí. Então, aqui é o slide anterior. Tá vendo aqui, ó? Nós escolhemos o ponto de apoio como B. Então, significa que é como se ele pudesse girar ao redor desse ponto, tá? Quando nós escolhemos o ponto de apoio. Portanto, para encontrarmos a força do apoio em B, podemos fazer o somatório das forças igual a 0. Como? B, força de apoio em A, mais o peso da tábua, mais o peso do menino, mais o apoio. Como que faz isso? Olha só. 150 é essa força em A, certo? O peso da tábua é para baixo, gente, então é negativo, tá? Olha o negativo aqui. O peso do menino é negativo também, que é para baixo. E o apoio em B é para cima, desculpa, para cima positivo. Se eu tenho 150 menos 100 menos 300, no final eu vou ter menos 250, igual a 0. Passo 250 somando e achei o resultado. Então, eu achei primeiro em A, para finalizar essa questão em B. Então, olha só. Desculpa que a garganta tá, mas vamos lá. Então, olha só, eu achei essa força, esse momento, né, de apoio. Então, achando o momento aí, você consegue achar o outro. Então, a força de apoio aí, você achou que é 250 newtons. Então, achando a força de apoio em A, eu consigo achar a força de apoio em B. É uma questão bem elaborada também para mostrar passo a passo. E bom, aqui vai ter um experimento do dia. O que é que vocês vão fazer? Pessoal, é muito simples. Vocês vão tentar abrir ou fechar uma porta, lógico, destranca um pouquinho a porta, né? Deixa um pouquinho aberto. E você usar a ponta do dedo para abrir a porta em 3 pontos diferentes. Primeiro, se você estiver aqui, né? Se gira desse lado aqui, né? Você vai fazer o quê? Empurrar aqui, bem na borda da porta, bem no finalzinho aqui dela, depois no meio e depois no canto. Aí você vai pensar aonde foi mais difícil e onde foi mais fácil abrir a porta. Depois você pode pensar, será que um garoto consegue abrir uma porta mesmo um adulto segurando? Aí você tem que fazer as trocas, né? Empurrar aqui o adulto segurando no canto, no outro, e ir trocando, até você entender aonde é maior a aplicação do momento
e aonde é menor, aonde você faz mais força ou menos força para abrir ou fechar a porta, certo? Então, pessoal, a aula continua.